Bom, então mais uma vez dando boa noite a vocês, agora com a aula já gravando, né? Hoje são 11 de maio de 2020, 19 horas e 3 minutos. Então a gente vai continuar aí nosso assunto. Na verdade, o primeiro estágio, né, foi até a metade do slide de Market Theory, né? Aí eu vou fazer assim, eu vou continuar, vou fechar esse slide, certa parte teórica hoje. E na segunda-feira da semana que vem eu trago uma lista de exercícios, certo? Pra gente fazer durante a aula, acerca de Market Theory também, certo? Eu vou bolar um jeito de como é que eu faço para fazer assim, digitado. Eu acho que eu vou digitando mesmo, não tem como desenhar não, né? Vai ter que ser digitado mesmo, certo? Em relação aos avisos, não tem nenhum aviso, certo? Para passar para vocês até agora. Toda semana tô sempre informando as turmas dos avisos, né? Então, os avisos que eu, enfim, daria hoje são os mesmos da semana passada, certo? Como a gente já falou também semana passada, tá previsto, né? Previsto, entre aspas. A gente volta dia 18, mas todo mundo sabe que não tem a mínima condição. Porque só tende a piorar aí, né? A situação. Infelizmente, certo? Em relação ao conteúdo, né? O P5, no caso da disciplina de teoria da computação, ela é uma disciplina curta, certo? Então, a gente tem essa aula de Turing, né? Agora que eu vou fechar hoje. Tem a semana que vem a lista de exercícios que eu vou trazer para a gente fazer, certo? E fica faltando só um assunto que é computabilidade e decibelidade, que eu tô com um slide dele aberto aqui também. Então, no total, a gente tem, se não me engano, acho que são 6 ou 7 slides no máximo, certo? Aí vão. Eu já estou adiantando agora porque a gente entrou no segundo estágio, né? Aí vão ficar, assim, não vou dizer sobrando, né? Vai ficar aí em aberto algumas semanas, certo? Acho que perto entre 4 a 5 segundas-feiras até chegar da prova. Não sei quando é as provas da gente. Acho que é mais ou menos daqui a um mês, né? Estou imaginando, estipulando que nossas provas sejam aí na segunda quinzena de junho, né? Porque as bancas de TCC, TCC 2 é na terceira quinzena, e TCC 1 é na quarta quinzena, na terceira quinzena não, na terceira semana. E TCC 1 na última semana, certo? Então eu que estipulo que as nossas provas sejam entre uma semana de bancas e a outra. Aí como é que eu tô pensando aqui? Fazer o mesmo coisa que eu fiz no semestre passado. Eu vou finalizar o assunto da disciplina, certo? Isso aqui, exercícios. O de computabilidade e provavelmente também exercícios. Deixa eu dar uma espirrada aqui rápido. Pronto. E as outras semanas que a gente vai ficar com essas datas em aberto, certo? Eu tô pensando em passar um seminário para vocês. A questão da organização, a apresentação, como é que vai funcionar, eu vou, eu vou estudar assim uma forma que fique melhor para todo mundo, né? No caso, a sala da gente aqui de aula, agora nesse momento eu sou moderador, né, da sala. Eu acho que todo mundo, certo, pode ser moderador, todo mundo pode ser tutor da sala, certo? Todo mundo pode apresentar, compartilhar, enfim, a mobilidade de apresentação ela é completa. Então eu vou só fechar essa semana que vem o planejamento, certo? Finalizei as correções das provas, finalizei algumas correções de alguns projetos, enfim, umas pendências que eu tinha, a coordenação tinha, a ideia tinha, e vou estar estipulando essas datas para próxima semana, certo? Então provavelmente na segunda-feira eu já trago as datas e a gente vai sortear as equipes, certo? Vai ser uma experiência até para vocês, né? Para que vocês apresentem a primeira vez online também, certo? E a gente já sorteia os temas também, deixa registrado isso aí no virtual. Como é que vai ser a rubrica do segundo estágio que eu estive pensando? Eu vou fazer meio a meio, certo? Exato. Então você já tem uma noção, né, Paulo? Apresentado pelo próprio Blackboard, né? Então eu vou fazer a rubrica meio a meio, certo? Eu vou fazer metade o tema do seminário para a equipe da nota e a outra metade vai ser a prova igual que vocês fizeram no primeiro estágio, tá certo? Então cada equipe vai apresentar durante uma semana, aliás, vão ter datas que vão ter mais de uma equipe apresentando, a gente vai calcular mais ou menos um tempo que varia entre 10 minutos e 15 minutos para cada equipe, certo? Já incluídas as perguntas.
A equipe sai quando eu digo descompartilha a tela, a outra equipe compartilha a tela e aí a gente segue, certo? Vai ser até um teste que eu vou fazer com vocês para as bancas TCCs que provavelmente elas sejam online, certo? Todo mundo aqui é de AP5, né? Então não interessa aí TCC, né? Mas já fica a dica aí, certo? Não sei como é que exatamente a gente vai fazer isso, mas se a gente tiver um jeito de incluir vocês nas bancas também, para vocês assistirem, acho que seria interessante, tá certo? Então, segunda-feira eu trago esse planejamento das datas e a gente aproveita a aula da segunda, tanto para fazer exercício quanto para fazer esse. Tiago, pelo que a gente tá vendo aí, cara, a gente se reuniu sexta, tá quase fechado que vai ser online, viu? As BTC. Professor, Fala. vocês não podem se reunir não, viu? Porque não pode ter aglomeração não. Tem que ser virtual. Não, mas assim, até a própria instituição, ela já lançou pra gente, formalmente, né, o convite para um evento institucional que a gente tem todo ano, que é a Sapiens, e vai ser o Web Sapiens. Então, se já é o Web Sapiens e o evento é em julho, ó, né, não é junho, ó, na segunda metade de julho, ó, então subtende que até lá talvez a gente não volte mais, né? Pelo menos é o que eu tô achando, tá entendendo? Não é nada oficial. Porque acho que você não iria lançar um convite de organização e planejamento de um evento web, que está muito longe ainda de acontecer, certo? E seria surreal aí se isso acontecesse, né? Também acho, viu, Ana? Eu acho que, até pelo menos, estou falando em termos de Unipay, não estou falando lá fora, né? Então, provavelmente a gente não volta mais, certo? Estou considerando o calendário da Unipay, não considero nenhum calendário que não seja da instituição, em termos de planejamento, certo? É, Menino, eu acho que na verdade, assim, talvez a gente nem volte nem tão cedo, viu? Sendo bem otimista, porque as coisas estão piorando. Mas enfim, eu não vou entrar nesse método, senão a gente vai perder tempo de aula aqui. Então, eu acho que não, viu, Ana? Eu acho que começa sim, presencial, mas eu não sei, assim, efetivar de fato qual a realidade acerca disso aí. Todo mundo me escuta, né? Só acho que só o Matheus que não tá ouvindo aí. Então, não estamos É escutando. só Matheus mesmo. Exatamente. Então, então vamos aguardar, certo? Eu disse isso a vocês aí, mas por uma questão de especulação, né? Não é nem de movimento, certo? Não é nem de fuxico, nada disso, longe disso. Mas é só especulação mesmo, né? Para que a gente possa se adaptando, melhorando esse processo de ensino que até agora está sendo. 80% do semestre está sendo online, né? A gente se viu menos de um mês, né? Na verdade, antes de isso aí virar da maneira que foi, né? Responda esse rapaz aí que eu já tô agoniado de perguntar. Não tô dando ponto não, viu? Bom, então. Né? Então, continuando aí nosso assunto. É... Pô, isso aí é fuleiragem, né? Deixa eu dizer aqui, vocês estão zoando. Então, a gente na prova, né? 15 dias atrás, a gente ia falar sobre a Mark Theory, né? A gente falou o conceito dela, certo? Disse que ela tem uma descrição formal, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Que é justamente até essa sétupla, né? Então, eu fui até o primeiro estágio na sétupla dela e na descrição formal de uma Mark Theory, né? Se alguém puder retransmitir para ele aí pelo Discord, já ajudaria, viu? Se alguém tiver como fazer essa caridade para esse cidadão aí, certo? Para ajudar. Porque eu vi de justificativa aí de internet, de computador quebrou, de não sei isso. Enfim. E nós tínhamos falado, né? Até... Fala, boy. Assim, a gente tá tendo que utilizar muito computador, nesse caso que o senhor falou aí, que o computador quebrou. Tendo que utilizar muito computador e tal, e agora que saiu ainda mais por cima o beta fechado de Valorant, todo mundo quer jogar, todo mundo quer jogar.
Só fica a dica, tá? O anti-cheat de Valorant, o The Vanguard, ele tá queimando placa de vídeo e processador de computadores mais fracos. Então, quem tem aí seu dual core, core 3, sem placa de vídeo nem nada, nem jogue, porque pode dar problema também. Obrigado aí pelo grande serviço de utilidade pública, tá joia? Obrigado aí De boa, de pela. boa. Depois você explica aí ao pessoal. E eu tinha falado, né, que a máquina de tiro ela tem uma descrição formal, certo? Que é composta por esses 7 itens aí. Então, só recapitulando aí rapidinho para a gente dar continuidade. Que é o conjunto de todos os estados, certo? No caso, quezão, né? Alfabeto de. Autossoma, alfabeto de entrada não contendo símbolo branco, né? Que a gente também tinha. Beleza. Que a gente também tinha falado, certo? Alfabeto da fita, que é o alfabeto pela qual a fita vai se decompor, no caso a fita ela vai se executar, certo? A função de transição, pela qual essa fita, esse processo, na verdade, da decomposição da fita, ele possui, certo? Q0 é o estado que pertence ao estado inicial e os estados de aceitação e rejeição, certo? Então a gente também tinha falado um pouco sobre essa visão da máquina de Turing, né? Seja dada que ela pode se movimentar tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Dependendo da função de transição pela qual ela se propõe. A gente tem a descrição formal da máquina, certo? Além de ter a configuração dessa função de transição dela, dependendo do tipo de entrada, e dependendo se ela apenas lê, né? Lê quando ela não sobrescreve ou quando ela não escreve nada, certo? Subscreve no seguinte sentido: tem um elemento lá, certo? Tem um símbolo do alfabeto, ela apaga ele e escreve o atual que está na fita. E quando ela só escreve sem subscrever, é porque tem um quadradinho branco e ela põe lá, certo? Um dado valor, um certo valor naquela fita. Tanto essa manipulação para a direita como para a esquerda, como a gente também viu até a data da prova. Na verdade, até uma semana antes da prova, né? Então, aí, novamente, mais uma vez, o exemplo, né? Como é que a máquina funciona, certo? Você está em determinada posição e seguindo a função de transição, ela vai percorrendo da direita para a esquerda e por aí vai. Nesse exemplo aqui, que foram os exemplos, né, que eu falei até a prova, as transições elas só iam para a direita, né? Mas existem, enfim, funções de transições, existe exemplo, até a atividade que eu passei, vários de vocês mandaram, né? Essa mobilidade, certo? Aí tá perguntando aí, quanto ao estado final, se ela chegou a esse estado de execução para imediatamente, Tiago. A condição de parada dela, na verdade, é chegar ao estado final, certo? Até que ela não chega ao estado final, ela continua rodando. No caso, se ela continuar rodando ininterruptamente e não chegar no estado final, é porque ela entrou em loop, certo? Mas é por isso que essa sua pergunta aí o estado de aceitação final, né, cara? Porque ela pode rejeitar no sentido dela não fazer nada, tu tá entendendo? Cada novo passo que ela dá entre os estados, aquele estado, se ele puder, digamos, ser transitado de um para o outro, então o próximo estado, quando ele aceita, no caso, quando ele lê a entrada, aí é considerado um estado de transição, aliás, estado de aceitação, certo? E se o estado deixa a máquina parada, então o estado é estado de rejeição. Tem essa pequena diferença. Obrigatoriamente, o estado final ele vai ter que aceitar, né? Porque senão você não consegue estipular a condição parada, né? Então, até essa sua pergunta, ela, na verdade, ela é um dos conceitos que Turing ele botou para a máquina, né? Que ela vai ter, digamos assim, um fluxo ininterrupto até que você tenha a condição de parada dela. Ela sempre vai buscar a próxima instrução, certo? E no caso aí desse exemplo, vai ser a próxima função a próxima descrição contida na função de função da máquina, certo? Observe no caso. Pode explicar de novo aí rapidinho essa parte do estado de aceitação? Bem rapidinho. O estado de aceitação, na verdade, é aquele estado em que a máquina ela possibilita você sair de um para ir para o outro. Então, quando há uma mudança de um estado, por exemplo, vamos supor essa primeira descrição que tem nessa função. O Q0 aqui ele é o estado atual, certo? E o Q0, quando a máquina ela escreve, ele fica nele mesmo. Então, ele não tem um estado de aceitação, certo? Se ele não tem estado de aceitação, também não implica dizer que ele é um estado de rejeição. Porque tanto o estado de aceitação quanto o estado de rejeição, eles podem escrever na fita ou podem simplesmente ler a fita. Então, quando ele nem escreve nem lê, ele não é nem de aceitação nem de rejeição, certo? Por isso que ele fica paradinho. Nesse caso aqui, ele vai só se mobilizando
mas ele não é uma transição do estado para o outro. E no caso a gente só tem um estado de aceitação ou um estado de rejeição quando você tem uma transição de um estado para o outro. Quando esse estado sai sei lá, Q0 e vai para Q1, e esse Q1 ele escreve ou subscreve, certo? E a transição ela é possível na entrada, aí sim a gente chama de estado de aceitação. Se a transição sair de um estado for para o outro, e na verdade não houver essa mudança de um estado para o outro e continuar permanecendo no mesmo estado, certo? Aí a gente diz que é estado de rejeição. Nesse caso, o estado final, ele vai ter que ser de aceitação de todo jeito, porque você só consegue ter o reconhecimento, né, daquela marca, certo? Se ele fizer aquela transição direta para aquele estado, certo? Então a gente chamou a gente tinha, se eu não me engano, acho que eu parei aqui, na verdade. Não, parei nesse aqui, no desafio extra, né? Então a gente justamente tem essa função chamada de função de programa, né? Ou função de transição também, como vocês tinham falado, certo? Do jeito que está na figura aí. Você tem um estado atual de controle, certo? Você tem um caractere ali na fita. O próximo estado de unidade ele vai possibilitar você escrever ou não naquela fita, né? Dada a situação, dada a circunstância. E ele vai fazer essa manipulação. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. E ele vai fazer essa manipulação até que você tenha a condição de parada, certo? Que vai ter que ter também que ser descrita pelo próprio programador. Não tem como você não ter essa condição de parada se você não tiver essa mobilidade, certo? Aí tem aí mais alguns exemplos que eu também falei para vocês no primeiro estágio, né? Que é a mesma coisa do exemplo anterior, certo? A gente vai ter a função de transição, ela vai possibilitar que esse processo ocorra e que a escrita ela seja realizada. 99% de vocês acertaram na prova, né? Então, achei algumas respostas parecidas, achei plágio na prova, certo? Teve um aluno, que eu não vou dizer o nome, que teve uma questão que o cara copiou literalmente do Wikipedia, certo? Então, automaticamente eu anulei a questão desse cara. Porque nem a fonte, nem os hiperlinks o cara tirou, certo? A resposta que eu perguntava, acho que era a 10ª questão, que eu perguntava que era processamento computacional, perguntava um negócio assim. E eu perguntava o que era computação, coisa assim, não lembro exatamente. E Ctrl-C, Ctrl-V, certo? Mas grande parte de vocês aí acertou tranquilamente. E vários de vocês também, acho que 80% da turma, também botou isso no caso para o sistema, aquele exercício extra que eu também passei, que foi esse aqui, né? Que é você justamente ter a possibilidade de haver a migração. Então, só exemplificando aqui, a gente tem Q1 e tem Q0 aqui, certo? Quando a gente está aqui em Q0, que ele vai para Q1 e ele deixa o A, certo? Esse A aqui, no caso, acho que foi Tia que perguntou, né? Acho que foi Tia que perguntou. Que era é. Houve a transição aqui, cara, mas não houve a inscrição. Nem subscrição, nem inscrição. Então, esse Q1 ele é um estado de rejeição. Tu tá entendendo? Porque você, no caso, você vai ter que alterar a fita, seja para escrita ou seja para subscrição, para que a mensagem ela possa ser processada, né? E sempre que houver essa subscrição, esse estado vai ter que ser definido. Pelo menos a grande maioria de vocês acertou a implementação. Então, continuando daqui em diante, né? Essa função de transição é uma função que ela sempre vai ser atualizada, certo? Então, a fita é como se fosse uma entrada que a gente escreve, certo? Então, a descrição ela sempre também vai estar sempre sendo atualizada. Porque nós geramos mensagens no dia. Fale. Uma dúvida. Digamos que um videocassete seria basicamente uma máquina de Turing ou não? Já que tem ler a fita e tal, não sei o quê. Não, porque você pode falar até anatomicamente nesse sentido, né? Mas assim, não porque o videocassete ele não decodifica a mensagem, certo? Ele não manipula o conteúdo dessa mensagem para poder dar respostas em função da manipulação desse conteúdo, entendeu? O videocassete ele só lê, ele lê e representa, ele não lê e decodifica, ele lê e não reconhece. E aí, aliás, o videocassete não modifica, né? De maneira autônoma, certo? Que é o que Turing na época discutia. Ele disse que o teste dele, né, que é justamente o objetivo do filme, que vocês passaram até o link naquele dia, que é o jogo da imitação, que o jogo de Turing é o jogo, na verdade, do teste de Skinner, né? Skinner foi um pedagogo francês, ele propôs a mesma ideia que Turing teve, certo? Em épocas também paralelas, só que para ensino, né? E você tem uma máquina de aprender. Então você não sabia se era a máquina ou se era o humano que estava respondendo. Pois justamente a máquina ela tem essa capacidade de decodificação da mensagem, certo? E decodificação e escrita da mensagem dada, certo? A mensagem que estava sendo lida naquele processo ali. E a função de transição, como eu estava falando, porque justamente
essa mensagem ela pode variar. Ele não vai ler só uma mesma fita. Qualquer tipo de mensagem ele tem condição de ler, certo? E a resposta da decodificação ele escreve na própria fita. Hoje a gente não tem mais isso porque a gente tem dispositivos de entrada e saída, que foi justamente o aprimoramento, né, que von Neumann deu em cima desse modelo de Turing, né, de você ter memória, de você ter barramentos, e toda uma arquitetura computacional bem mais sofisticada, que foi na década de 60, certo? Para justamente tornar esse processo computacional contínuo e não redundante, né? Porque está muito submisso a erro de interpretação, está submisso a erro de reconhecimento, por aí vai, certo? Então, o CIPS, ele diz que justamente, respondendo a tua pergunta, Tassis, que tu perguntou do videocassete, ele é diferente, né, no sentido de máquina, não no sentido de leitura, por justamente você ter essa capacidade de interpretar a mensagem e você poder responder essa mensagem. Quando eu falo de maneira autônoma, não levem muito ao pé da letra, certo? De maneira, digamos assim, como é que eu vou chamar? Automatizada. Automatizada porque ele faz mediante o que já está implementado para programar, certo? A gente tem que ter cuidado quando a gente fala de autônomo, porque autônomo é um conceito bem mais pesado, que vocês só estudam lá inteligência artificial. Então a gente tem basicamente 3 situações aí, né, pela qual a máquina ela transparece, certo? A capacidade de aceitação, como a gente já falou, de rejeição ou de loop, né? Então quando a gente tem uma máquina que ela possibilita que se passe por esses 3 estados, né, essas 3 situações, na verdade não são estados, são comportamentos. A gente tem uma máquina de Turing reconhecível, porque dado um conjunto de símbolos, né, dado palavras pela qual a máquina lê, certo? Então, quando ela reconhece essas palavras, ela tem uma linguagem aceita. Como também existem várias linguagens pela qual a máquina não aceita, né? Mas você ter, do mesmo jeitinho que o filme fala, você vai ter que ter uma série de regras, uma série de configurações para que as palavras elas entrem obedecendo às expressões regulares, que é justamente aquelas regras que a gente viu lá no P4, certo? Se você não tiver, digamos assim, uma regra para organizar a disposição dos símbolos e esses símbolos formarem palavras, a máquina automaticamente não vai aceitar. Quando isso ocorre, certo? E as transições elas não têm um certo controle relacionadas tanto à aceitação ou quanto à rejeição, a gente chama de máquina não descrita, certo? Máquina não reconhecível, que já é diferente. E ela pode ser reconhecível ao mesmo tempo também, certo? Que ela pode interpretar ou a linguagem dela própria ou outras linguagens que existem. Então, quando a máquina ela já tem, de certa forma, uma calibração, eu vou usar essa palavra, certo? Uma configuração bem setada, né? Que a linguagem ela processa, ela funciona direitinho. E essa linguagem de processamento da máquina, ela interpreta mensagens, certo? Como o filme fala, ela interpreta códigos, como o filme fala, né? Lembre-se que a máquina, ela, o objetivo dela é interpretar a informação, não é gerar a comunicação, são coisas diferentes, né? Só que quando esse processo ele se descreve por si só, né? Então você consegue exercer ações a partir dessa interpretação e essas ações abstraem problemas, a gente chama ela de decidível. Sempre que a gente falar de decibilidade, de computabilidade, esses termos que pegam nome dado, lembre de problema, certo? Quaisquer problema, seja um problema mais simples, como você estipular uma comunicação, seja problemas de matemática, certo? Sejam problemas de algoritmos, quaisquer outros problemas que a gente tenha, quando você vai ter que ter um sistema reconhecedor que parte do princípio que você vai ter que utilizar uma linguagem para interpretar. Então, esse processo, né, ele, como a gente já falou em alguns slides anteriores, ele depende bastante da configuração da máquina, certo? Tem máquinas hoje em dia, os computadores, na verdade, né, que vocês programam em várias linguagens de programação. Ontem eu estava dando aula Ontem não, sexta-feira. Sexta-feira eu estava dando aula de compiladores e acho que até Ian estava na aula, se não me engano. Deixa eu ver se Ian online. Tá, Ian tá aqui online. Ian, o restante dos meninos, perguntou em relação ao reconhecimento semântico, né? A gente está na parte de análise semântica lá em compiladores. E um aluno fez uma pergunta, acho que não foi Ian, não, acho que foi João, foi outro aluno. Fez uma pergunta bem interessante. Professor, mas como é que o compilador ele interpreta, ele entende comandos quando são resumidos, né? Porque você vai ter um comando que ele é escrito por extenso, digamos, nominalmente falando, e você vai ter um comando que ele gera o mesmo resultado, mas ele é escrito de forma diferente. É justamente porque a composição das informações depende da forma pela qual o compilador ele vai interpretar. Então, esse interpretador, ele nada mais é do que um reconhecedor que está em uma expressão regular, na verdade é outra expressão regular, proveniente de uma gramática de um dado tipo de reconhecimento. Se for reconhecimento de palavras reservadas, se for reconhecimentos de
declarações, se forem reconhecimentos de tipos de dados, né? Por aí vai. Então, essa capacidade que a máquina tem de reconhecer mais de uma ou mais não linguagens, né? Theory propôs para reconhecer uma. Mas a gente sabe que uma torna a máquina, né, muito limitada. Imagina você pegar uma arquitetura moderna que vocês têm hoje e o sistema operacional só reconhecer um tipo de linguagem. Linguagem, quando eu falo, não é programação, mas um dicionário, né, um idioma, vamos falar assim. Então, quando a máquina ela possibilita essa capacidade, a gente tem uma máquina de Turing que ela é reconhecedora, certo? Um MT de linguagem reconhecida. Justamente a máquina mais complexa, mais robusta, que possibilita não só o reconhecimento de linguagens diferentes, como também de configurações diferentes, de acordo com cada tipo de configuração. Então, as configurações elas variam bastante, certo? Seja com alfabeto, existem máquinas, a gente vai falar mais para frente, que leem mais de uma fita ao mesmo tempo, certo? Imagina o cara que ele é intérprete de Libras, né? A gente tá nas lives aí da vida, todo dia tem uma live de alguém e os caras botam um cara de Libra lá, certo? Então, o cara de Libra, ele interpreta dos dois lados. Ele interpreta o que o cantor tá falando. Ele não vai interpretar o que o cara tá comunicando com ele, porque não tem ninguém se comunicando com ele, Eu, né? só uma piada à parte, eu imagino os cantores de Libra, deve ser tudo muito bom. Canta muito bem. E, pô, bicho, tu parou aí, eu me perdi meu raciocínio. Sim, e não tem ninguém lá assim, conversando com ele, mas imagina a situação que o cara tá conversando com um cara de Libras, né? Então, o cara de Libra, ele tem um certo padrão de reconhecimento pela qual a informação ela é transposta para ele, certo? E o cara que fala, né, que nem a gente aqui, nem vocês, a maioria das pessoas, ele tem outro padrão, porque a gente aprendeu a falar e o cara que é deficiente auditivo, ele aprendeu a gesticular. E o cara que trabalha com Libra, certo? Primeiro ele vai ter que conhecer todos os sinais, então ele tem uma riqueza de linguagem muito forte, né? E tanto do lado do cara que é surdo-mudo, né, quanto do lado do cara que não é surdo-mudo, que é as palavras que ele escuta, né? Então só ele tem duas linguagens, certo? E para ele se comunicar com um cara de Libras, ele usa uma sistemática, né? Usa um processo linguístico, certo? E com a gente ele também usa outro. Então seria mais ou menos nessa pegada aí. Você tem uma máquina reconhecível, certo? Uma máquina reconhecedora, que ela pode ter várias variações aí, dependendo do tipo de fita pela qual ela se processa. Como se dá a conversão de uma linguagem para outra, um reconhecimento para outro, vai depender do tipo de gramática regular que você implementa. Então, sejam com símbolos terminais, sejam com símbolos não terminais, sejam com regras semânticas ou sintáticas, certo? Varia bastante de acordo com o tipo de, digamos assim, que nem está no próprio slide. Não é só coleção de cadeias, né? Mas coleção de linguagens, coleções de gramáticas regulares, por aí vai. Eu não sei se eu trouxe um exemplo acerca disso aí. Eu não trouxe, não. Eu trouxe um exemplo aí de uma máquina que aceita mais de uma linguagem, né? Ela tem aí vários estados aí, certo? De Q0 a Q3. E ela aceita aí ela aceita várias linguagens, na verdade. Ó. Tem uma máquina, um conjunto de N estados aqui, alfabeto de entrada AB, né? Tem uma fita AB, já tem XY, então a máquina ela só reconhece AB, ó, certo? Mas na fita aqui ela tem X, Y e espaço em branco. Então observe que a fita já tem uma informação que essa máquina ela não decifra. Aí ninguém perguntou, né? Mas vamos imaginar que se chega aí acho que se eu não me engano, acho que é aqui. Eu acho que é aqui, nessa terceira linha aqui. Ele vai ler Y. Quando ele lê Y, o que, é que ele vai fazer? Ele vai parar, vai voltar ou vai entrar em loop? A máquina vai parar. Por que ela vai parar? Porque justamente ela não tem essa condição de reconhecimento, certo? Daquela informação que está na fita. Nesse caso, esse estado é o estado de rejeição. Então, o Q1 automaticamente vai ser o estado de rejeição. Ela reconhece o último estado ou a última transição ante essa região dessa linguagem, né? De caso essa mensagem que está na fita que não está presente no alfabeto dela, certo? E automaticamente ela rejeita esse estado e ela para. Não implica dizer que é o estado final, porque nesse caso o estado final vai ser quem? Vai ser Q4. Então aí ela para porque justamente o estado Q1 é o estado de rejeição. Ela não decifra e não possibilita que essa transição ocorra para o próximo estado. Aí tá um exemplo prático, Tiago, tu que perguntou ainda agora, certo? Do que seria um estado de rejeição, tá? O Q1 aí, ó. E para essa função de transição aqui, certo? Ele tanto é estado de aceitação, ó,
Porque ele recebe A e ele fica em quem? Nele mesmo, certo? Ele vai para a direita. Então ele aceita, ele reconhece a mensagem e faz a transição, só com a transição dele para ele mesmo aqui, ó. Mas ao mesmo tempo ele não reconhece Y. Por quê? Porque o Y ele está na fita, mas não está no alfabeto de entrada. Então Q1 também vai ser estado de quê? De rejeição. Vai depender de quê? Vai depender da fita. Então qual era a solução que a gente teria que ter aqui? A máquina ela reconhecer, certo? Outra linguagem que tivesse outro alfabeto de entrada de acordo com o processamento pela qual ela tem, que no caso não está aqui, certo? A gente trabalha com esse tipo. Professor, Oi. Peraí. No caso, ela para de funcionar, mas quando diz para de funcionar, é para por um tempo ou ela para de Ela vez? para. Ela fica parada. Ela não é que ela desliga, ela fica parada. Ela parou ali e dali ela não sai mais. Não é loop, não é condição de parada, certo? Não é parada, quando eu digo condição de parada, de finalizar, certo? Ela parou ali, então se ela parou ali, eu vou chamar stand-by, certo? Ela fica ali stand-by, porque ela não reconhece mais nada. Não tem um comando, um Bem, mas reconhecimento. Fala. de qualquer jeito ela vai mover para a direita, né? Então não é uma parada completa. Deixa eu olhar aqui na linguagem, né? Ele tá em Q1, certo? Só que ele vai ter que ler Y. Nesse caso, quando ele vai ler Y, não está no alfabeto de entrada, né? Ele lê Y. Porque ele nesse caso vai reconhecer A e B. Tu tá entendendo? Ele não reconhece Y. Nesse caso, vai parar no próprio Q1. Ele não vai para a direita porque ele teria que reconhecer Y. Mas é como eu estou te falando, então ele só vai reconhecer A e B. Ele só faz aí essas duas primeiras transições que ocorrem nessa função parcial de transição. Alguém levantou a mão aí, não foi? Quem foi? Foi, eu ia perguntar Paulo. exatamente isso. Se ele não reconhece, por que que tem a função de transição? Não, mas é só um exemplo que ela pode ser definida. Ela é uma função parcial. Você tá Beleza. entendendo? Não é uma função final, não. Então, nesse caso aí, ele só faz a transição se você estender o alfabeto ou você setar uma palavra que tenha um Y, mas que possibilite chegar no estado final. E o próprio estado final, na verdade, para dele pelo próprio, né? Se você chegar no Q3, certo? É porque eu botei um link aqui em cima. Mas eu acho que você reconhecendo o próprio livro, ele vai ter que chegar no estado final, certo? Então, cuidado nisso aqui, ó. Porque vai depender do alfabeto de... Peraí. Vai depender do alfabeto de entrada, certo? Não vai depender do alfabeto da fita. Fala, Tiago. O estado de rejeição, ele só acontece quando não está no alfabeto de entrada. Não, quando o estado ele não pode ser transitado. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, porque não tem no alfabeto de entrada o símbolo, certo? Da linguagem que está na fita. Porque ele não tem a implementação completa da fita, só tem um pedaço da mensagem da fita. Tu tá entendendo? Eu entenderia esse Q1A como rejeição, já que ele vai para ele mesmo e não sobrescreve. Mas nesse caso aí ele pode ser os dois, porque na linha anterior ele sai dele mesmo para ele mesmo e vai para a direita. Então esse A de A tanto pode ser subscrição como só leitura. A gente não tem como saber nesse caso aí, sabe? Entendeu? Cuidado. Quando um determinado símbolo ele fica no estado, não implica dizer que ele só leu, não. Ele pode subscrever porque ele pode apagar o A e escrever o A novamente. Então é o processo de subscrição. Então, nesse caso, ele é estado de aceitação e ele também é estado de rejeição ao mesmo tempo. Então, seja Mark Theory, né? Essas são as regras dela. É muito comum hoje em dia a gente ver várias línguas aí, linguagens de programação que tem instâncias, que tem APIs, que tem bibliotecas, né? Que reconhecem parâmetros, símbolos diferentes, certo? Acho que a própria linguagem Java, né? Ela tem algumas variações em relação à sua sintaxe. Que eu saiba, acho que a mais completa hoje acho que é Java, né? Tem o próprio JavaScript, tem... Qual é o nome daquela linguagem da época que o pessoal usa? Objective-C, não. É Objective-C, né? Da Apple também. Acho que é Objective-C que o pessoal da Apple usa, que é uma variação também de C, certo? Tem algumas variações em termos de palavras, em termos de comandos, certo? Entre outras linguagens de programação, o pessoal também implementa hoje em dia, né? Tem um exemplo, configuração inicial, configuração de aceitação, né? Então, analisando as configurações de aceitação, que eu falo nesse exemplo aí, seja M a Mark Theory, né? Linguagem da máquina, conjunto das strings, até destacar sobre o alfabeto de entrada que pode ser aceito, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então depende
do alfabeto de entrada, não depende do alfabeto da fita. Eu posso muito bem aqui estar falando com vocês português e falar algumas palavras em inglês. Então, o espanhol, o francês, todo mundo vai entender, certo? Porque justamente não está na gramática de vocês esse processo, né? Aí dou até um exemplo aí, né? Dado um M1 Q. Aí tem uma função de transição dela, certo? E W, né? Caso pertencente a 01, no caso o alfabeto dela é 01, quais as possibilidades de M1? Se você tirar todas as transições que tem entradas que estão na fita, mas não estão no alfabeto de entradas, as demais transições elas acontecem. Então como é que a gente resolve, digamos, essa pergunta aí? É só você eliminar as transições que a fita ela não, no caso que a máquina ela não reconhece a fita, certo? Nesse caso aqui 01, a primeira transição ela vai, certo? A segunda também vai, aqui já não vai, certo? Na verdade aqui vai, né? Ó, que ele lê 1 e vai para Q2, né? Mas no caso ele pararia aqui, certo? Ele ainda leria isso aqui, A mas segunda faria vai. essa parada aqui. Oi? A segunda vai. Vê aqui, não é 0 em 1 o alfabeto de entrada? É por causa desse B Ah, aí. aqui tá B. Aqui no caso já não leria também. Leria a primeira, leria a terceira. Só leria a primeira e a terceira. As demais ele não leria, porque justamente não está pertencendo a esse alfabeto dele de entrada. Então a máquina de Turing ela pode ter variações, certo? Existe toda uma teoria por trás, mais à frente, né, que o próprio Sips ele diz no livro, que as variações da máquina de Turing então, foram modelos pós, né, Segunda Mundial, que o pessoal criou para justamente fazer essas instâncias de variações de linguagem, para tentar, seja simular, para decifrar novas linguagens perpendiculares, ou seja, linguagens parecidas, certo? Você pega, por exemplo, português e espanhol. São linguagens, idiomas muito parecidos. Então, tem algumas palavras no idioma português que você também tem no idioma espanhol. Então, eu não sei se na Segunda Guerra Mundial chegou a acontecer isso, mas acredito que o pessoal também utilizava pequenas pseudo-encriptografias, né? No caso, você pegar palavras parecidas que têm significados diferentes, né? No idioma português você também tem, entendeu? Então, a variação da máquina está muito inerente, às vezes, à gramática pela qual você está utilizando. Uma delas, né, que, digamos, foi referência, ainda é referência até hoje, é o que Turing chamou de máquina universal. Certo? Então, a máquina universal ela é uma máquina que tem como principal objetivo interpretar qualquer outra máquina, certo? Desde que na fita contém. Então, é uma máquina que ela reconhece qualquer alfabeto, dada a condição da descrição formal pela qual a gente cria um conjunto de configurações. Aí, no caso, o que é que ela vai ter que ter? O que é que tem na fita? Um conjunto de instruções sobre o comportamento da máquina ser simulada, né? Então, como é que a máquina ela funciona, certo? Como é que é a mobilidade da máquina. E o conteúdo da fita da máquina ser simulada de acordo com o tipo de configuração pela qual a gente estipula, certo? Eu acho que eu não botei no slide um exemplo de funcionamento dela, não botei. Mas posso trazer semana que vem, para vocês verem, né? Eu vou ficar devendo aqui um exemplo prático de funcionamento da máquina universal. A máquina de Turing universal é geralmente representada pela letra U, certo? Que é Universal Machine, né? E o alfabeto é formado por mais simples, no caso, o alfabeto de entrada e as transições que vão ocorrer na fita original, que na primeira máquina, e na fita pela qual a máquina ela vai utilizar, certo? Então, ele chama isso aí, no caso, de par de máquina de Turing universal, que segue a notação da máquina principal e a notação da submáquina, certo? Pela qual a gente tem. Deixa eu ver se eu tento explicar aqui devagarinho para todo mundo entender. Então, supondo que M é a codificação em binário da máquina de Turing, né? Cujo alfabeto de entrada é definido por 0 e 1. Então, você tem 0 e 1 alfabeto de entrada na máquina, né? Que X pertence a 0 e 1 e M aceita X. Então, se você tiver aí 01, 010, 010101, pode ser uma informação de outra, certo? De uma máquina 2, mas que a própria linguagem dessa máquina, quanto o alfabeto de entrada da segunda máquina, ele pode ser aceito pela máquina inicial, porque justamente o alfabeto de entrada dela é 0 e 1. Então, a gente tem, por exemplo, a linguagem binária, né? Binário seria, na verdade, uma linguagem, é um sistema de codificação, né? Que pode pertencer a várias máquinas diferentes, certo? Dados alfabetos diferentes, mas que parte do princípio que você vai ter que ter 0 e 1 como pré-requisito para que justamente esse alfabeto ele gere. Então, eu posso ter, por exemplo, no alfabeto de entrada 00, vírgula,
01, vírgula, 10, certo? Os símbolos concatenados como se fossem um metacaractere. E essa concatenação desses símbolos com metacaractere, se não fosse um símbolo só, para justamente, por exemplo, na tabela ASCII, ele tem um caractere representativo, né? Se a gente pegar a tabela ASCII, vocês vão ver que a combinação de caracteres equivale a um símbolo. E cada símbolo desse da tabela ASCII, ele pode ter sua equivalência na máquina que tenta representar. Por isso que eles chamam de máquina universal, porque pode variar de acordo com a composição. Mas, por exemplo, ah, professor? Caiu, É, bem na hora que eu tava falando. né? Sim, teu problema tá em todo mundo. Quer dizer, foi o professor que caiu, na verdade. Eu acho que ou eu caí sozinho, ou vocês caíram também. Não, foi assim, Acho que só fui eu, né? Fala, boy, tá escutando, mas tá, mas caiu, enfim. caiu bem na hora de eu falar. Vai, fala. O que eu ia perguntar? Tem entradas zeros e uns, mas uma máquina usa os zeros e uns de uma forma, por exemplo, usa uma linguagem binária para aqueles zeros e uns, e outra máquina faz uma coisa totalmente diferente com esses zeros Claro, e uns. Como é que a máquina universal vai saber? exatamente. Não, nesse caso aí na própria fita da máquina vai ter que vir a descrição dela, no caso a expressão regular dela, tá entendendo? Que é o que ele chama de configuração. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que 00 aqui, eu estou no chat, certo? Ele equivale a A. 01, consegue ver aí no chat, né? 01 ele equivale a B. Tô dando um exemplo, certo? Sim, 10 equivale a C. Aí se tu botar isso aqui, ó, 00, 01, 10, pertence ao alfabeto da máquina universal, concorda? E também pertence ao alfabeto da tua máquina, que a máquina universal vai ler. Então, essa mensagem aqui, as duas máquinas interpretam. Ó. Nesse caso aqui, se tu pegar a máquina 2, ela gera isso aqui, na fita. Porque justamente vai ter equivalência. Então, a máquina universal ela vai reconhecer se na fita que ela lê, certo? Tiver essa distribuição, tanto da descrição formal, como também do próprio, seja o alfabeto dela, seja a quantidade de chaves que ela tem, certo? Então vai variar bastante. Como você próprio falou, isso aqui pode ser um exemplo de uma máquina. A gente teria outro exemplo de uma máquina aqui, sei lá, vamos supor assim agora, ó, 010 ABC. seria BYZ. E por aí vai, tá entendendo? Então ela poderia interpretar várias sequências de várias máquinas diferentes, desde que essa configuração seja disposta na fita, que não implica dizer que ela vai reconhecer tudo, porque as máquinas podem variar nesse exemplo que eu acabei de falar, como por exemplo os idiomas, né? A maioria dos idiomas orientais e ocidentais vem do latim, mas tem alguns idiomas, como por exemplo idiomas gregos, né? Que pegam mais para a parte do Oriente, que já descende para uma hierarquia diferente de escrita e de leitura. Então, a gente escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. No Oriente, o pessoal já escreve de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, isso implica também, porque essa distribuição, essa descrição da linguagem, ela gera total efeito aí para que a gente tenha essa visão. Aí, para finalizar a aula, né? Na verdade, não vai dar tempo de fechar tudo hoje, a gente fecha segunda com o exercício. Aí eu digo aí, a representação da MT universal segue uma linguagem LU, certo? Porque vai ter que também ter uma linguagem universal. Nesse aqui, Tiago, um próprio exemplo seria aí o sistema binário. O sistema binário ele é a linguagem universal, independente da máquina que você gere, vai trabalhar com 0 e 1, tá entendendo? Então você pode simular uma máquina universal a partir de um sistema binário. Acho que código Morse também, né? Ele é a partir de bips. Eu não sei se vocês conhecem outro tipo de código, sistema de comunicação a partir de bips. Deve existir, por exemplo. Essas cifras, né? Como cifra Sarit, cifra Otodó. Quem gosta de filme aí de mistério, tem várias cifras que a galera usa também nos filmes aí. Também podem ser representados desde que você tenha a configuração, que é a chave, né? Que é como você expressa a regra, certo? Como é que essa informação ela pode ser criptografada ou decriptografada? Então,
professor. Se eu tenho todas as possíveis combinações e pertence a minha que é meu alfabeto, então eu consigo decifrar aquela máquina se eu tiver a regra de organização da palavra. Tu tá entendendo? Que é aí o que a fita ela sugere. Justamente a máquina universal ela vai sugerir isso aí. Que eu acho, na minha opinião, que o conceito de Turing ele veio da máquina universal e evoluiu para a máquina dele. Tu tá entendendo? Porque Turing ele não tinha assim uma especificidade de mensagem. Ele processava todo tipo de informação que vinha para ele. Até no próprio filme, acho que vocês veem isso aí, né? Os caras passam, sei lá, 23 horas do dia processando coisas de qualquer fonte que eles não têm a menor ideia, tu tá entendendo? Então ali é um conceito da máquina universal. Então se você não tiver uma chave, que é a forma ou a regra pela qual o alfabeto ele se relaciona, você não tem como decryptografar nunca. Porque vão ser várias sequências diferentes, vários alfabetos diferentes, e você tem um alfabeto restrito que não tem lógica. Tipo, se você não tiver uma configuração básica, que é a descrição formal, você não consegue representar ela, né? Eu vou deixar a máquina multifita para a semana que vem, certo? Porque aí a gente já passaria de 8 horas. Eu tô parando aqui nessa máquina universal de Turing, certo? Semana que vem a gente entra na parte de máquina multifita, finaliza o assunto e eu trago de exercício para a gente fazer, beleza? E também a gente já agenda as datas de vocês de apresentação de seminários de disciplinas, que no caso vai ser, eu acho que 1 ou 2 equipes por semana. Assim, professor, só queria fazer um comentário sobre essas apresentações. A gente fez umas apresentações de um projeto de APS. E foi por aqui mesmo e correu tudo bem. Cada um falou 10 minutos e foi 5, 6 equipes, se eu não me engano. Não falou todo mundo da equipe, foi 2 pessoas representando, mas cada um falou, cada um fez o que deveria do grupo, no caso. Cada um fez sua parte. Então Não, acho que vai ser tranquilo aqui. Vai. Vocês viram moderadores, vocês têm toda a autonomia de trabalho dentro da sala de aula. Na segunda-feira a gente acerta isso aí e já agenda os temas que vocês podem ter, certo? Eu vou trazer sugestões de temas, caso ninguém aceite, a gente faz tema livre aí dentro do assunto, certo? Dentro de computação formal, certo? Caso contrário, a gente discute no dia, que pode fechar. Beleza, valeu, professor. Beleza? Então, boa semana para todo mundo aí. Vamos vencer mais uma semana aí, né? Pro senhor também, valeu e falou.